Agora vamos falar da formação de imagens. O que precisa acontecer para que uma imagem seja formada? Né? Para a gente ver um objeto, o que tem que acontecer? Para uma imagem ser formada, a gente tem que ter o cruzamento de pelo menos 2 raios de luz. Tá? Que vai ser, né, se você olhar para um objeto, vamos olhar para essa caneta, por exemplo, tem a luz, a fonte de luz incidindo sobre esse objeto, né? Os raios de luz são refletidos, difundidos para o meio ambiente, né? E o cruzamento desses raios, tá, vai formar a imagem dessa caneta, tá, ou de qualquer outro objeto que a gente vê. Né? Então, toda a imagem é formada a partir do cruzamento de raios. Tá? Beleza. Agora a gente já pode entrar direto no assunto, lentes. Né? Lentes esféricas, que a gente vai estudar convergente e divergente, são os 2 tipos de lentes. Tá? O que é uma lente? A lente é qualquer superfície transparente, tá, que tenha ou 2 faces esféricas, né, ou uma plana e outra esférica. Tá? Mas jamais 2 faces planas, senão não vai haver desvio. Ok? Então o que acontece? Aqui, nossa primeira lente, tá? A lente convergente. O que a lente convergente faz? O nome já diz. Convergente vem aqui, de convergir. Ela pega os raios que incidem sobre ela e converge num ponto. Tá? Isso que caracteriza uma lente convergente. E para facilitar o nosso estudo aqui, né, eu inicialmente, não só para facilitar, mas para falar de um outro conceito muito importante, eu coloquei os raios incidindo paralelos a esse eixo imaginário aqui, tá? Que é de pontilhado. Os raios incidindo paralelos a esse eixo focal, tá? O que vai acontecer? Eles vão sofrer refração ao passar pela lente, né? Vão sofrer refração e vão todos se unir, se convergir num ponto. Esse ponto é muito importante, esse ponto se chama foco. Tá? Então, resumindo, os raios que chegam paralelos a uma lente convergente vão convergir para o foco. Tá? Aqui nós temos uma lente convergente. Os raios que incidem paralelos uns aos outros sofrem refração quando incidem na lente e depois convergem para esse ponto, que é o foco. Agora vamos falar da próxima lente, a lente divergente. O que a lente divergente faz? Ela vai pegar os raios que incidem nela e vão divergir, vão separar. O nome é sugestivo. Tá? Só que se a gente perceber aqui, à medida que os raios vão se separando, né, o que acontece? Eles têm menos chance de se encontrar. Esses raios aqui nunca vão se encontrar, porque eles estão cada vez se separando. Mas se a gente prolongar esses raios que incidiram na lente, né, fazer um prolongamento, esses prolongamentos vão se encontrar nesse ponto, também chamado de foco. Só que esse foco aqui é chamado de foco virtual. Por que é virtual? Porque, na verdade, olha, na lente convergente a gente vê que os mesmos raios que cindiram se encontraram no foco. Então esse foco é real, porque houve o cruzamento dos raios efetivos. Na lente divergente não são os raios que se cruzam, é o prolongamento. Então a gente fala que esse foco ele é virtual, ele é imaginário, ele não existe. Mas ele é uma região que está ali na lente. Beleza? Na lente divergente, os raios se separam. E o foco vai ser formado a partir do prolongamento desses raios, nessa regiãozinha aqui. Agora a gente vai falar de uma coisa chamada convergência. A convergência é a grandeza física que a lente apresenta, né? Na verdade é a capacidade que uma lente tem de desviar um raio. Tá? Vamos olhar para nessa nossa lente convergente. Se por algum motivo esse foco, a gente trocasse essa lente e colocasse uma outra, esse foco fosse, sei lá, aqui, a gente diria que essa nova lente ela não tem uma convergência muito boa, ela é meio fraca, né? Porque ela desviou muito pouquinho os raios. Aqui dizer aqui, vamos falar que o novo foco era aqui. Tá? A gente diz que essa nova lente ela não é muito boa, ela tem um grau pequeno. Ou seja, essa convergência mede o grau que uma lente tem, a capacidade que uma lente tem de desviar um raio. Entendeu? E para calcular essa convergência, essa capacidade, esse grau que uma lente vai ter de desviar um raio, é dado pelo inverso da distância focal. Distância focal o quê? É a distância do ponto onde os raios se convergem, se encontram até a lente. Né? Aqui no caso, nossa distância focal seria essa distância, e na lente divergente a distância focal seria essa distância.
Tá? Então, para calcular essa convergência, essa capacidade que a gente tem de visões áreas, a gente vai fazer 1 sobre F. Tá? E a unidade tá? E a unidade da convergência é a dioptria, DI. Tá?